A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, que foi minha devocional hoje, baseada em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. E eu quero tirar com vocês alguns princípios que essa palavra nos traz para dias como esse. Até porque nós entendemos que, como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que eleve acima das impossibilidades. Efésios 5, a partir do verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Glória a Deus. Alguns princípios que esse texto nos traz e que é de suma importância para o dia de hoje, o primeiro deles é a sabedoria. Precisamos ter sabedoria. Algumas decisões precisam ser tomadas, algumas coisas precisam ser faladas e que precisam ser baseadas com sabedoria, a sabedoria que só vem da parte do Senhor, da parte do Eterno. É esse tipo de sabedoria que nós precisamos a um momento como esse. Então eu te convido a pedir ao Senhor sabedoria. A segundo princípio, a segunda coisa, agarre as oportunidades. Esse tempo de quarentena não é um tempo de férias, como muitos dizem, não é um tempo para ser ocioso, mas é um tempo para produzir. A você que diz que sempre quis começar a ler a Bíblia, é o momento de tem tempo agora para ler a Bíblia. Tempo com a família, tempo para fazer alguma coisa que dá para fazer em casa, há um bom tempo não faz. Esse é o momento. Agarre as oportunidades que estão surgindo. Quer fazer um curso? Na internet tem um monte de cursos grátis. Não falta lugar, não falta coisa a se fazer nesse momento que não podemos ir a lugar nenhum. A terceiro princípio, filtre a sua alma, proteja a sua alma. A gente tem ouvido muitas coisas, muito fake news surgindo, muitas colocações de pessoas maldosas, muitas ideias erradas, muitas sugestões equivocadas. E eu quero te convidar a proteger a sua alma. Só receba na sua alma aquilo que vem da parte de Deus. Só permita que entre no seu coração, que ocupe a sua mente, que traga o seu pensar um pouco mais a fundo aquilo que vem de Deus. Não permita que nada que não venha da parte do Senhor ocupe o lugar que é do Senhor. Filtre, proteja a sua alma. A outro princípio, agarre a vontade de Deus. O texto lá no versículo 17 vai dizer: portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para esse momento em que você está vivendo? Que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo. Nós aprendemos, nós cantamos, nós professamos que tudo é vontade de Deus. É Deus que permite que aconteçam as coisas. É Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que faz existir, é Deus que tira a existência. Então se agarre à vontade do Senhor. Viva esse momento debaixo da vontade do Eterno. Corte o mal pela raiz. Não dê ousadia. Sabe? Eu fico aqui observando, eu fico recebendo um monte de mensagem no WhatsApp. Com certeza você também. E alguns ficam me perguntando qual é a sua opinião. Eu digo, não tenho opinião. Porque são coisas que não somam. São apenas mais intrigas para que alguém use. Olha, fulano disse a mesma coisa, fulano pensa da mesma coisa. Corta o mal pela raiz. Nós não sabemos, nós não estamos lá, não estamos participando do momento. Não permita que o mal entre na sua vida. Corte ele pela raiz. Não brinque com o mal, não brinque com o pecado, não brinque com Satanás. Ele está tentando, Satanás, nos derrubar.
e tenta nos derrubar muitas vezes de maneira sutil, simples, besta. Mas precisamos estar atentos, já que estamos com a sabedoria do Senhor, já que nos agarramos à vontade dEle, já que estamos protegendo a nossa alma de entrar qualquer coisa. Agora chega de cortar a raiz da maldade, a raiz do pecado, a raiz daquilo que nos afasta de Deus. É um momento também, o versículo 18, também lá no versículo 18 vai dizer o seguinte: encha-se pelo Espírito. É o momento da plenitude do Espírito Santo. Se você pegar a sua Bíblia e acompanhar todos os momentos do povo de Deus, o momento que o povo de Deus mais tem intimidade com o Senhor foi o momento que eles estiveram em cativeiro. Quando tiveram sua liberdade cerceada, quando estiveram presos, foi o momento que eles mais buscaram a presença de Deus. Quem sabe, né? Eu tenho certeza. Se é algo que mexe, que pulsa meu coração, é que esses dias de quarentena não serão em vão. Não. Muita coisa vai acontecer no reino espiritual, na vida de muita gente. É o momento que a igreja do Senhor precisava para acordar, para se voltar. Nunca se orou tanto. Nunca se buscou tanto. Se vocês observarem, nós fizemos um relógio de oração de 24 horas, em menos de 30 minutos, o relógio de oração estava todo completo. O momento de busca. É o momento da plenitude. Se encha do Espírito Santo. Busca a presença dele. Tenha um novo momento com o Senhor. Tenha um novo momento com a graça de Deus sobre a sua vida. Busque. Não perca nenhum minuto. Busca o Senhor. O versículo 19 vai nos dizer: falando entre si com salmos e cânticos espirituais. A nossa boca tem que influenciar esse povo. Tem que influenciar o lugar que nós vivemos. Tem que influenciar as nossas redes sociais. Em momentos em que pessoas estão postando, falando coisas que não servem, eu e você temos que ter uma palavra de paz, de graça, de renovo, de alegria, de esperança. Porque eu e você sabemos que tudo está sendo controlado por Deus. Eu e você sabemos, se por acaso morrermos, iremos morar com o Pai. Mas muitas das pessoas que são nossos amigos não sabem disso. E elas precisam ouvir de mim e de você que há esperança, mesmo em meio a esse caos. Que Jesus Cristo está de braços abertos e esperando eles. Então influencie o ambiente onde você está com coisas que vêm do céu, com coisas que vêm da parte de Deus. Aproveite e fale do amor de Deus para as pessoas que você ama. Versículo 20 nos ensina sobre a gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que está acontecendo. Nós não cantamos isso? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então agradeça a Deus. Você conseguiu vencer mais um dia. Os seus conseguiram vencer mais um dia. Agradeça a Deus que você tem a certeza que tudo está na mão dEle. Agradeça a Deus que Ele está de olho na sua vida, na sua família, no país onde você mora. Ele está cuidando de tudo. Seja grato a Ele. E por último, versículo 21, no finalzinho vai dizer: viva com temor. Tenha temor ao Senhor. Não medo. Porque medo é algo que nos afasta do ser ou da pessoa que nós temos medo. Tenha temor. Respeite ao Senhor. Busque. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Viva dessa forma. Entenda que Deus, na sua infinita graça, está cuidando de mim e de você. Quero dizer a você todas as sortes de bênção da parte de Cristo. Que o Senhor continue cuidando da sua vida, trazendo paz, alegria e esperança. E saiba que Ele cuida de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento justo. Que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua alegria, renovando a esperança de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E que todos saibam que o Senhor está cuidando, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus de tudo que está acontecendo. E no seu tempo, no tempo do Senhor, entenderemos tudo o que aconteceu. Mas de antemão, Senhor, nós já o glorificamos,
porque sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Certamente que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que Deus te abençoe. Os seios se abalam, os poros se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Boa noite, queridos. Meu nome é Assis Brasil, eu sou líder da Global Fire, uma agência missionária focada em intercessão, adoração, atos de justiça
em Curitiba, no Brasil, e eu estou gravando esse áudio por uma sucessão de eventos que tem acontecido. Eu estou na sala de oração agora, meditando há algum tempo, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu acho importante a gente considerar como igreja, devido aos acontecimentos desses últimos dias. O principal é o coronavírus. Eu decidi gravar esse áudio com muito temor do Senhor. E para quem não me conhece, nos últimos 8 anos, desde 2012, o Senhor tem me levado para algumas nações, na verdade 51 nações, das quais muitas delas fechadas, em momentos estratégicos e em situações estratégicas. Eu quero citar aqui como testemunho para que os irmãos tenham credibilidade naquilo que eu vou falar a seguir e entendam que é com zelo e temor no Senhor que eu quero colocar essas coisas de maneira profética dentro do encargo que eu creio que eu carrego, e aqueles que assim me conhecem também me identificam como alguém que tem um encargo profético. Bom, entre as coisas que o Senhor me levou para as nações para orar, eu pude ouvir do Senhor 10 dias antes da queda do presidente do Egito, em 2013, que ele seria derrubado, e 10 dias depois ele foi derrubado, num movimento de oração que nós encabeçamos aqui, chamado PWCW. Num outro momento, o Senhor nos falou sobre o ataque da Rússia contra a Ucrânia, e isso aconteceu 7 dias antes. Ele nos falou para orar pelos ucranianos, e 7 dias depois a Rússia atacou a Ucrânia. Em 2015, o Senhor me levou para Israel e me disse da mudança de ambiente espiritual e de autoridade da liderança nas relações internacionais entre as autoridades do meio político, econômico e militar, saindo da mão dos Estados Unidos, indo para a mão da Rússia através do Putin. Isso aconteceu. Se você buscar as notícias, você vai ver uma movimentação estratégica da Rússia bem acentuada depois de 2015, assim como o início da era messiânica. Em 2016, se eu não me engano, ou 18, eu não tenho certeza, na iminência de uma possível guerra entre os Estados Unidos, Coreia e Japão, Coreia do Norte, o Senhor nos enviou para a China, Coreia do Norte e Rússia, e nós fizemos esse cinturão comunista da China para a Rússia. Passamos pela Coreia do Norte, onde nós ficamos 7 dias, e naquele momento o Senhor nos deu uma palavra de iniciar um processo de quebra do armistício que durava 54 anos desde a Segunda Guerra Mundial. E alguns dias depois houve uma queda da presidente da Coreia do Sul, e o novo presidente iniciou uma conversa de paz com a Coreia do Norte, e em seguida o presidente dos Estados Unidos também. Uma conversa de reconciliação, algo que era impossível na época. Nós entramos no pior momento lá e o Senhor nos deu várias palavras. Enfim, eu estou colocando essas coisas como testemunho para que os irmãos deem credibilidade naquilo que eu vou falar agora. Eu gostaria de iniciar o que eu vou falar falando sobre o grande erro que a maior parte das igrejas, dos irmãos, estão fazendo ao responsabilizar poderes espirituais pelo vírus, orando contra, achando que Deus vai parar o vírus, que é algo vindo do diabo e dos demônios. E eu discordo em gênero, número e grau, e vou explicar por quê. Primeiro, o diabo não tem autorização de fazer nada na terra, nunca teve, nunca vai ter. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e ele só pode gerar algum tipo de ação quando o Senhor permite e pelo poder de Deus. E qual que é o problema de nós acharmos que é o inimigo que está se levantando, que são demônios que estão fazendo isso? O problema é que quando nós achamos que é o inimigo, nós temos um sentido na nossa oração. Nós oramos por batalha espiritual. Nós nos levantamos não em súplica, mas em oração de guerra. E há um grande problema aí, quando nós confundimos. Então, qual é a minha posição profética com relação
a essa situação do coronavírus, dessa peste, não só dessa peste, mas de vários eventos, como os eventos climáticos que atacaram as florestas e houve muita queimada na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, como os eventos de meteoro e de granizo que se intensificaram nesses últimos anos. Todos esses eventos fazem parte da ação, das ações e dos eventos, dos acontecimentos dos últimos dias, né? Então, a diferença é que quando nós entendemos que é o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que está gerando essas maldições sobre a terra, a nossa posição não é de batalha espiritual, mas é de súplica e arrependimento. E nós entendemos, então, que nós devemos chegar diante do Senhor pedindo perdão. E há uma grande diferença estratégica no posicionamento da igreja quando ela entende que o Senhor deu ordem aos seus anjos para que firam a terra com maldição. E aí nós nos arrependemos. E o que a igreja tem feito nesses dias é colocar a conta na culpa do diabo, como se fosse um ataque contra um possível avivamento. E isso não é verdade. O que está acontecendo é que o Senhor disse: eu enviarei o meu espírito, o espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele disse que feriria a terra com maldição se o coração dos pais não se convertesse ao coração dos filhos e vice-versa. E nós vemos, especificamente nesse caso do coronavírus, principalmente os patriarcas morrendo, os velhos, os anciãos sendo tirados. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é de se arrepender. Nós também vemos quando Salomão ele dedicou o templo, ele falou: quando o Senhor ferir a terra com maldição, com peste, com praga, com guerra, com fome, se o povo vier a esse tabernáculo e se arrepender e orar com súplicas, então eu ouvirei. Há uma mudança estratégica de entendimento quando nós reconhecemos que nós temos pecado contra o Senhor. Então, o primeiro grande erro que eu tenho visto a igreja cometer nesses dias é achar que isso é um ataque do diabo para impedir o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não, meus amados. E isso são sinais da ira de Deus contra aqueles que têm vivido sem se arrepender. E aí eu poderia listar uma lista enorme de pecados que a humanidade tem cometido contra o Senhor. Posso falar de pecados no meio legislativo, legalização do aborto, do homossexualismo, verdadeiramente uma Sodoma e Gomorra, que nos faz entender essas maldições que vêm sobre a terra. É muito interessante também que especificamente o coronavírus, ele vem em forma de uma doença que atinge o pulmão. Por quê? Porque a Bíblia fala que o termo espírito no Novo Testamento é literalmente pneuma, literalmente é o sopro que sintetiza, simboliza a vida de Deus em nós. E esse vírus, ele ataca literalmente essa estrutura, essa fonte, né? esse aparelho respiratório nosso, da onde sai esse poder, né, de manter a vida, que é o ar. Então a pneumonia é generalizada. Então nós devemos olhar com cuidado para isso que está acontecendo. Eu quero colocar umas outras coisas também para os irmãos pensarem. Um dos motivos de eu estar fazendo esse áudio, eu espero que ele alcance muitas pessoas, como eu falei, né? É com muito temor que eu estou fazendo ele, e eu entendo, né, nos últimos anos o Senhor tem me levado pontualmente para várias nações para liberar decretos de justiça e juízo, e ele disse que através dessas movimentações nas nações, ele iniciaria o grito de guerra dos últimos dias, uma preparação para a guerra de Gog e Magog. Quem tem acompanhado as movimentações proféticas dos acontecimentos na terra sabe que desde os sábios rabinos lá de Israel moderno, das escolas rabínicas, como também os grandes profetas
desses dias têm entendido que nós estamos vivendo o livro de Ezequiel, desde Ezequiel 36 até Ezequiel 40. Israel foi espalhada, o Vale de Ossos Secos, Israel vindo de novo para casa, e o que vem na sequência dos acontecimentos ali, quando Israel está voltando para casa, é um levante contra Israel por várias nações, chamada de Guerra de Gog e Magog. E isso é importante a gente entender, porque existe uma sequência sensata nesses acontecimentos. Então, se nós estamos vivendo literalmente essa profecia de Ezequiel do 36 até o 40, aquela sequência de acontecimentos ali, ela vai acontecer de forma literal. E nós sabemos que ela está acontecendo, como eu disse, porque está sendo confirmado por vários irmãos de vários lugares da terra. E é muito importante que os irmãos entendam que eu estou gravando esse áudio para que ele seja examinado. Eu, com muito temor, eu não coloco como eu tendo a palavra da verdade, mas eu coloco isso como conselho para a avaliação daqueles que têm buscado um entendimento do Senhor com zelo, com temor mesmo. Não achando que eu tenho a voz da verdade, mas é muito importante que a igreja examine isso que eu estou falando. Eu vou colocar mais algumas coisas, mas o que aconteceu e por que eu estou tomando essa iniciativa de gravar esse áudio? Eu pensei em gravar um vídeo, mas aqui no meu tempo de oração agora diante do Senhor, o Senhor me orientou a gravar um áudio. Um áudio vai fazer com que talvez o alcance seja maior, então eu peço que você, diante do Senhor, replique esse áudio para que esse áudio produza temor na oração. O objetivo desse áudio é um só: alinhar a intercessão do corpo de Cristo. Quero lembrar para os irmãos, algo que o Senhor me lembrou nesse tempo aqui, que as duas grandes movimentações de oração que aparecem no Apocalipse 5:8, que fala das orações dos santos em taças, e Apocalipse 8:5, que também fala das orações dos santos em taças, entre elas estão os sete selos. E no meio dos 7 selos, nós vemos ali o 4º cavaleiro, que vem ferir a terra, né? A morte e o inferno, ferindo com peste, com fome, com espada, com praga, dentro desse contexto, entre esse tempo de oração. Então eu creio que o Senhor está alinhando essa igreja para que ela aprenda a orar da maneira correta, da estratégia correta, do jeito correto, se arrependendo e entendendo que a terra está sendo ferida, porque ela está tendo contrações, dores de parto. E por que eu tomei essa iniciativa? O que eu tenho a ver com isso, né? Eu poderia viver minha vida sossegadamente sem fazer isso. Porém, essa semana eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava num sítio, como se fosse uma fazenda, e estavam havendo eventos climáticos, assim, bombas estourando como bomba atômica, e se via aqueles cogumelos de fumaça subindo, estrondos na terra e tremor de terra. Eu estava salvando 2 pessoas, colocando ela para dentro da casa nesse sítio onde eu estava, uma moça e uma senhora, que eu entendo que simboliza a igreja, né, pelo que o Senhor me falou no sonho. Eu colocava elas para dentro e eu saía para ver o que estava acontecendo, porque aquele tremor, quando eu saía, uma das bombas explodia bem em cima de onde eu estava, ou melhor, embaixo de onde eu estava, e eu fui soterrado assim de maneira muito rápida, e eu senti que a terra toda tremeu, e a impressão que eu tive é que todos foram soterrados por aquela bomba. E eu levantei assustado, perguntando para o Senhor o que simbolizava aquilo. E então de manhã eu compartilhei com meu irmão, e ele falou: eu também sonhei essa noite que estava uma ventania enorme que causava enchente, mas que essa ventania ela passava rápido, e Deus falou assim: vai passar. E aí, na sequência da minha manhã, um irmão chamado Nicolas, de uma igreja chamada Igreja da Marcenaria, que tem aqui em Araucária, região metropolitana de Curitiba, me mandou mensagens no WhatsApp, dizendo que teve 2 sonhos comigo. No primeiro, a igreja estava passando por um momento onde tem o rapto, né, o arrebatamento, como os irmãos conhecem, que a gente entende que é um encontro com Cristo nos ares e não uma fuga.
E ele disse assim que orientava as pessoas nesse momento, dizendo onde elas deveriam ir. E o segundo sonho que esse irmão teve, ele viu uma grande bola de fogo cair sobre a terra e formava um caos na terra. E mais uma vez eu estava orientando as pessoas como elas deveriam agir. Por esse motivo eu decidi gravar esse áudio, e vendo tantas coisas que estão sendo faladas pela igreja, principalmente se eximindo da principal ação da igreja, que é orar por arrependimento, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, né? E achando que é só ser prudente, sensato, deixando de se congregar, ouvindo que as autoridades falam, isso é o suficiente. Isso é covardia. Usar como justificativa não se reunir mais, que eu acho que é uma coisa sensata mesmo, né? Mas parar por aí é covardia. A igreja está sendo chamada para esse grande movimento de arrependimento e súplica, pedindo a misericórdia do Senhor e pedindo perdão por todas as atrocidades, principalmente com relação às leis do Senhor, fim da família, legalização do aborto, do casamento homossexual, entre outras coisas perversas que a própria igreja tem aceito. Isso que a igreja tem que entender. E de ontem para hoje eu sonhei de novo, e o Senhor me falou para eu ler Ezequiel 38 e 39, e eu cheguei em Ezequiel 38, versículo 22, que fala o seguinte: quando está se levantando esse exército de nações que vem para lutar contra Israel, ele fala assim, Deus falando, e contenderei com eles, com esse exército, por meio de uma peste, de uma doença que se espalha, e do sangue, e chuvas, inundações, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Deus está falando que vai trazer um juízo sobre as nações que se levantaram contra as tribos de Israel, a vara de Efraim e a vara de Judá. Está lá em Ezequiel 38, 22. Eu não vou ler o contexto dessa movimentação das nações que se levantam contra Israel, mas uma das coisas que eu quero meditar com os irmãos aqui, estatística, irmãos, prestem atenção no que eu vou falar agora. O coronavírus já se espalhou por mais de 40 nações, até a última estatística que eu vi, 41 nações, com mais de 200 mil infectados, mais de 200 mil infectados nessas 40 nações. Mas, preste atenção agora, 95% das mortes pelo coronavírus estão concentradas em apenas 5 dessas 41 nações. Preste atenção nisso. Eu falei 95% de todas as mortes dos infectados pelo coronavírus estão concentradas em apenas 5 nações. E quais são elas? China, Irã, Itália, Espanha. Preste atenção nessas nações que eu estou falando aí. China, Irã, Itália, Espanha e França. A China financia o Irã. O Irã é o que fala que vai destruir Israel, que Israel não pode ficar vivo de jeito nenhum. A França expulsou praticamente os judeus e apadrinhou os islâmicos na França. A Itália, não se precisa dizer da apostasia babilônica que nasceu na Itália e está lá até hoje. Não é preciso dizer sobre isso. E a Espanha foi em 1492, a nação que expulsou os judeus da Europa quando eles vieram para as Américas, principalmente para a América do Norte e a América do Sul. Então é muito interessante que 95% dessas mortes estejam concentradas, apesar do vírus atacar mais de 40 nações, nessas 5 nações. Uma coisa para os irmãos pensarem sobre isso, à luz do contexto de Ezequiel 38. E também que em Israel até hoje, mais de 1.000 pessoas infectadas, nenhuma morte.
Nenhuma morte, isso mesmo, isso que eu falei. Então, por essas coisas, eu entendo que nós devemos olhar para essa movimentação de uma perspectiva profética também, para que a gente saiba como orar e como se arrepender diante do Senhor. Então, é com esse objetivo que eu faço esse áudio, para que os irmãos tenham um direcionamento de como orar diante do Senhor. E o que vem depois? Tem mais outra coisa que a gente tem que avaliar também. Hoje, exatamente hoje, fazem 120 dias que o coronavírus foi detectado, desde o senhor de 55 anos, que foi o paciente zero, como é chamado, na China, no dia 17 de novembro de 2019. Até hoje, 120 dias. E de hoje até o dia 16 de abril, nós temos mais 40 dias. Exatamente hoje. E eu não fiz isso agendado. Eu estava aqui orando e Deus falou, conte os dias. 120 é os dias que a Bíblia fala que o homem está ordenado viver, no máximo 120 anos. E 40 é um tempo profético. E no dia 16 de abril termina a Páscoa em Israel. É muito interessante também a gente perceber que essa praga, ela antecede a Páscoa judaica, assim como as pragas no Egito. Né? Nessa quarentena, quase todas as nações acabam exatamente durante o período de Páscoa judaica. E por que é importante avaliar isso? Porque a Bíblia é uma agenda que aponta para os acontecimentos do plano de Deus até o retorno do Messias. O centro de tudo é o Cristo. E mais uma vez, essa situação da quarentena acabando na Páscoa indica para nós que isso é um juízo de Deus e não um levante das trevas, como muitos estão falando por aí. Isso é um juízo de Deus e não um levante das trevas. E nós temos que pedir perdão para o Senhor e não lutar contra o diabo, mas pedir perdão, porque nada pode ser feito sem a autorização de Deus. A gente precisa lembrar que quando Davi foi orientado a levantar um altar no Monte Moriá, nas terras de Araúna, né? Na vinha de Araúna, quando Israel estava sendo atacado por uma praga, que um anjo de morte foi enviado para o Senhor para matar, e matou mais de 70.000 israelitas, e ele se arrependeu diante do Senhor, levantando um altar em Jerusalém, no Domo da Rocha. E uma coisa interessante para que os irmãos saibam é que durante a quarentena em Israel, a polícia e o governo fechou todos os lugares, inclusive o Muro das Lamentações, mas não fechou o acesso ao Domo da Rocha, ao templo, ao Monte do Templo. E o que aconteceu? Os islâmicos vazaram de lá de medo do coronavírus. E, pela primeira vez, a Páscoa poderá ser acessível a todos os judeus no Domo da Rocha, no Monte Moriá, no lugar onde foi o primeiro e o segundo templo, onde Jesus foi crucificado. Isaac foi levado para sacrifício também por Abraão, e Davi comprou e fez o altar quando Israel teve essa praga que matou mais de 70.000 irmãos israelitas. Todas essas coisas indicam que esse acontecimento e esses últimos acontecimentos climáticos são juízos de Deus sobre a terra, apontando para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, e é o que importa para os irmãos que estão ouvindo esse áudio, são duas coisas: uma intensificação ainda maior nas catástrofes naturais e nas enfermidades. Ouça o que eu estou falando, preste atenção. Isso é profético, uma intensificação ainda maior nas catástrofes naturais e nas pestilências. Preste atenção nisso, porque vocês viram que esse vírus está causando um desequilíbrio não só na área da saúde, mas econômico, político, diplomático, militar. Está um caos. Então imagine o que vem pela frente. E a segunda questão é uma guerra. A segunda questão, isso vai armar uma guerra, uma grande guerra.
E é aí que eu quero chegar. Se a igreja não souber se posicionar, ela vai estar lutando contra o próprio Espírito de Deus. E isso é terrível. Nós não podemos levantar a nossa mão contra o que Deus está fazendo, a não ser se humilhar diante dele. Então, principalmente os irmãos que trabalham com intercessão, adoração, batalha espiritual, etc. Por favor, quando forem convocar as suas turmas, os seus turnos para a oração, não convoquem achando que isso é um ataque do inimigo para impedir qualquer coisa do que Deus está fazendo. Não, pelo contrário, são juízos de Deus sobre a terra que antecedem o cumprimento profético das coisas que vão acontecer. E orar contra isso é orar contra o próprio Deus. O que nós temos que fazer é orar com súplicas e arrependimento, reconhecendo que nós não estamos governando a terra como deveríamos e pedindo a misericórdia do Senhor, se humilhando diante dele. Quem sabe as nações não vejam a nossa humilhação, o nosso choro, o nosso clamor diante de Deus e não se curvem também diante dele e reconheçam quem ele é. Então aqui fica o meu conselho profético, o meu encorajamento e a minha exortação em amor, para que aqueles que têm temor do Senhor avaliem o que eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus, para que saibam como se comportar. Que o Senhor nos abra um entendimento à luz do poder do Espírito Santo, que Ele restaure a graça da revelação e da sabedoria do Espírito profético nesse dia, e que esse áudio alcance aqueles que Ele tem escolhido para reforçar, fundamentar esse movimento de oração sobre a terra. Em nome de Jesus, eu deixo muito aberto para que a gente examine e lembre as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias e orem sem cessar. Eu não estou colocando de maneira alguma minha palavra como verdade, mas eu clamo para que os irmãos ouçam com atenção. E caso o Espírito do Senhor testifique aquilo que eu estou falando, os irmãos reproduzam isso, ajudando a igreja a se posicionar de maneira clara, não contra um inimigo, mas em arrependimento e súplica, clamando por misericórdia e pedindo perdão do Senhor. Deus abençoe. Eu estou à disposição de qualquer irmão que quiser conversar sobre esse áudio. Pode me chamar em inbox. Eu não gosto de discussões, mas também não gosto que as pessoas fiquem em dúvida com relação às coisas que o Senhor tem comunicado comigo. Então eu estou muito aberto para que a gente examine junto, e com o temor e humildade diante do Senhor eu coloco isso para ser averiguado para os irmãos maduros e que têm caminhado também, principalmente no ministério de intercessão e adoração. Deus abençoe a todos.